Eu não sei se você já parou para pensar, mas se você parar, você vai perceber que a maioria dos doces brasileiros, eles têm um ingrediente em comum: o leite condensado. Sim, esse ingrediente que é uma febre no Brasil, mas nem sempre foi assim, tá? Ele foi construído para ser o principal ingrediente das receitas de doces brasileiros. E eu já vou te explicar como. Mas antes, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. O leite condensado ele foi inventado ainda no século XIX, lá nos Estados Unidos, e era uma forma de preservação do leite, de aumentar a validade do leite. Já que a gente tem que lembrar que nessa época os Estados Unidos estava se desenvolvendo, estava se industrializando, se urbanizando rapidamente e não tinham métodos muito avançados de conservação, como por exemplo a conservação por frio. Não existiam geladeiras, ou pouquíssimas pessoas tinham acesso a essas geladeiras, já que a energia elétrica era muito escassa. E as pessoas tinham que recorrer a métodos naturais de conservação, como por exemplo as compotas, que eram frutas que eram adicionadas açúcar, a carne seca, que era a carne adicionada de sal, e também o leite evaporado, que era pegava o leite e tirava um pouco da água. Então decidiram criar o leite condensado, que era pegar esse leite evaporado e adicionar açúcar, aumentando assim a sua conservação. Mas ele não caiu nas graças do povo, não se popularizou de imediato. Ele só foi ganhar grande popularidade nas duas grandes guerras, quando ele era usado como alimentação para os soldados, o que faz muito sentido, já que vai aumentar o tempo de conservação dos alimentos e também vai oferecer um bom aporte calórico. Então, os soldados não precisariam comer muito daquele leite condensado para conseguir a energia necessária para ir para a guerra. Então, de fato, ele fez muito sucesso. Porém, com o fim das grandes guerras, a Nestlé se viu com todo aquele aparato para a produção de leite condensado, porém não tinha um mercado. Foi então que a Nestlé mirou em mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo. A princípio, ela patinou um pouquinho no marketing, não tinha muita facilidade de adentrar nos lares brasileiros, porque o marketing dela consistia em basicamente em dizer que era um produto dos soldados, o que não fazia muito sentido, já que o Brasil não teve um grande envolvimento na guerra. Mas depois ela encontrou um público-alvo que eram os bebês. Isso mesmo, ela vendia leite condensado para os bebês, alegando para as mães que era mais seguro o consumo do leite condensado do que o leite de vaca. O que faz até um pouco de sentido, já que a contaminação do leite condensado é mais difícil do que a contaminação do leite de vaca. Mas a gente tem que lembrar que nunca é uma boa ideia, não é recomendado dar açúcar para crianças menores de 2 anos. E ela fez bastante sucesso, porém na década de 60 começaram a surgir as primeiras fórmulas infantis e aí a venda de leite condensado despencou e a Nestlé se viu mais uma vez sem um público-alvo para o leite condensado. Foi então que ela teve uma ideia ambiciosa. E se a gente mudar toda a cultura do Brasil? E se a gente reescrever a história de um país inteiro? E ela conseguiu. Antes desse plano da Nestlé, 10% dos doces brasileiros levavam leite condensado na receita. O Brasil ele tinha uma base muito parecida com a portuguesa para doces, que levava leite, açúcar e ovos. Mas a Nestlé começou a mudar isso. Como ela fez isso? Lançando livros de receitas. Isso mesmo. Ela começou a lançar livros de receitas, como por exemplo os doces brasileiros de verdade, que na contracapa dizia que os doces brasileiros de verdade levavam leite condensado tipo moça. Leite condensado moça, leite moça. Então, ela começou a reescrever as receitas de doces brasileiros, adicionando leite condensado como ingrediente. E de fato ela conseguiu muito sucesso. Primeiro que ela começou a patrocinar muitos professores de culinária. Eles eram os influenciadores da época. Começou a mandar produtos, esses livros de receitas, porque o público-alvo da Nestlé eram donas de casa de classe média e que procuravam esses cursos de culinária. Depois, era muito mais fácil você adicionar o leite condensado na receita do que passar horas cozinhando uma calda, por exemplo. Vamos ver o caso do doce de leite. Ainda hoje tem pessoas que passam horas, praticamente um dia inteiro, com leite lá no fogo para fazer o doce de leite. Porém, a maioria das pessoas apenas pega uma lata de leite moça e colocam na pressão e já sai o doce de leite. Viu por que essa ideia da Nestlé fez muito sucesso? Se antes 10% dos doces brasileiros levavam leite condensado, hoje em dia 70% dos doces brasileiros levam esse leite condensado
dados da própria Nestlé. Esse é um bom exemplo de como empresas criam demandas para produtos. E se você repara bem, você vai ver que isso está acontecendo agora, nesse exato momento no Brasil. Pensa aí num produto alimentício que ganhou muita fama no Brasil nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá. Um produto que virou febre, agora todas as blogueiras de culinária falam deles, está presente em todos os alimentos. Isso mesmo, o pistache. Desde 2020, quando os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de pistache, o pistache virou febre no Brasil. Começou a ser um sinônimo de comidas chiques, comidas delicadas, bem caro, aliás. Será que esse é um fenômeno natural? Será que o brasileiro de repente começou a gostar muito de pistache? Ou será que essa é uma demanda fabricada? Será que realmente existe uma demanda de sorvete de pistache, de ovo de chocolate de pistache, de esfirra de pistache no Brasil? Ou será que é os Estados Unidos patrocinando a propaganda de pistache aqui no Brasil para aumentar suas exportações? É o segundo caso e eles não escondem isso, tá? A Embrapa ela tem um projeto para brasileirar o pistache, um projeto piloto que está começando lá no Ceará. E eu aposto com quem quiser que quando o Brasil começar a produzir o próprio pistache, essa demanda louca por pistache vai parar. Aquele blogueiro ou aquela blogueira que toda semana faz vídeo provando o mais novo lançamento, o sabor pistache, não vai mais fazer vídeos disso. Vai fazer vídeos da próxima demanda fabricada. Porque é assim que funciona. Muitas das coisas que você não come porque quer. Está sendo influenciado. Infelizmente, é assim há muito tempo. Vide o caso do leite condensado. Mas e aí, gostou do vídeo? Considere deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.